duas maneiras de administrar essas disciplinas que a gente estuda de maneira autodidata, ou seja, não estou fazendo uma graduação para estudar essas disciplinas. Primeiro é você organizar o seu estudo por ciclos. Isso vem do Alexandre Meirelles, que ele que inventou essa forma de estudo por ciclos, que eu acho genial, serve para quem estuda para concurso e serve para qualquer tipo de estudo, na verdade. Você pode ter um ciclo de disciplinas, que são os vários temas que você escolhe estudar no momento, e você estuda, você coloca assim, para eu estudar, dando o exemplo dele lá no concurso, matemática financeira, como é uma disciplina que eu preciso estudar mais, então eu tenho que fazer nesse ciclo de 2 horas. Depois de matemática financeira, acho legal estudar português, porque é uma matéria de humanas para contrabalancear, que eu fiquei só vendo cálculo ali em exatas. E eu acho que eu posso estudar 40 minutos só português, porque daí é só uma revisão e tal. E nesse formato do Alexandre, você vê, né, que, por exemplo, em matemática financeira, nesse momento, eu tenho que aprender bastante teoria, porque eu sou muito ruim de matemática. Então, talvez valha a pena até fazer um curso de matemática financeira para estudar. Já português, eu posso estudar fazendo exercícios, resolvendo exercícios de provas anteriores. Então, é um formato diferente. Isso ajuda pra caramba a gente pensar nesse formato da universidade pessoal, porque, por exemplo, a forma de estudar varia para cada disciplina. Imagina que você compõe esse ciclo de disciplinas com inglês, por exemplo, é um idioma que você está estudando no momento, é inglês. Para você estudar inglês, talvez você fale, meu foco é fluência, então eu vou treinar conversação. Como que eu vou treinar conversação? É fazendo um curso? É tendo um professor particular? É pagando um site tipo Cambly para poder treinar o meu inglês? É lendo? É vendo um filme? Depende do seu propósito para aquela disciplina no momento. Eu acho que isso é o mais legal de tudo, sabe? O fato é que varia o estudo de disciplina para disciplina. Eu vou abrir aqui no meu outro computador o texto que eu escrevi para amanhã para falar sobre as disciplinas do meu ciclo de estudo pessoal hoje, na minha universidade pessoal hoje, porque daí vai ficar mais fácil de trazer os exemplos. Quer ver? Eu vou abrir aqui. Eu comentei com vocês que eu estou estudando todos os livros, um dos temas da minha universidade pessoal, budismo, porque eu estou bem engajada na questão do budismo, eu estou no curso de formação de professores, então vamos falar do budismo, por exemplo. Como que é a minha forma de estudo para o budismo? Eu estou fazendo um curso de formação de professores no centro budista que eu frequento, e lá a gente sempre tem um livro que a gente estuda no momento, no curso, que envolve as discussões em sala de aula, a leitura do livro e estudo em casa. Então, esse é um formato. Por outro lado, eu também estou lendo toda a bibliografia da tradição. A bibliografia, tá certo. Eu achei que estava errado o termo. Da tradição. E nesse livro aqui, que é um dos livros da tradição, chama-se Como Transformar Sua Vida, dentro dele tem aqui assim, ó, ordem sugerida de leitura, é isso? Ordem sugerida para iniciantes de estudo ou de leitura dos livros do autor, né, da tradição. E aí tem a ordem aqui dentro desse livro, Como Transformar a Sua Vida. É esse aqui. Então eu comecei por ele, eu já tinha lido esse livro anos atrás, então foi uma releitura, comecei por ele. E aí o segundo é o Como Entender a Mente, que é o que eu estou lendo agora, que eu não tinha lido ainda, porque quando ele foi lançado, eu achei ele muito complexo, eu falei, nossa, não estou conseguindo nem entender o que o autor está dizendo aqui. E agora que interessante, lendo nessa ordem sugerida, fez muito sentido ler depois desse aqui. Ele está aqui na minha mesa porque eu estou escrevendo uma resenha para o blog que vai entrar aí nos próximos dias. Aí, como que é a leitura desse livro? Todos os dias de manhã eu gosto de ler, então eu acordo cedo, leio, e antes de dormir eu leio um pouquinho também, então eu tenho essas rotinas de leitura. Então é assim que eu leio para estudar com relação ao budismo. E além disso, tem toda a minha rotina de frequentar o centro budista, então vez ou outra tem uma palestra ocasional e que eu faço anotações, etc. Então, budismo é uma disciplina nesse ciclo de estudos, é assim que eu estudo. Então, qual que é a minha recomendação? Que você identifique quais são os diversos temas de interesse para você no momento e que você estude esses temas da melhor maneira para você aprender cada um deles, porque cada pessoa tem um momento de aprendizado. O outro tema que é outra disciplina que eu estou estudando no momento, a Ayurveda, que é a medicina indiana. Como que começou o meu estudo? Começou como um hobby, tipo, descobri que existe, estou maravilhada, vou ler sobre isso. Então, comprei um livro, li. Comprei outro livro, li. Até que chegou no momento que eu falei assim, não dá para ser autodidata nesse negócio. Eu preciso fazer uma avaliação, um diagnóstico por um profissional qualificado para eu entender, porque o Ayurveda
tem características a pessoa e você tem que ser avaliado por um profissional, como se fosse um diagnóstico médico, para você ver como que você vai delinear os seus estudos dali em diante. Porque assim, como que eu vou saber, por exemplo, eu tenho um livro de culinária ayurvédica que eu tenho baseado a minha alimentação, tudo, e aliás, minha saúde melhorou 300% depois disso, fica a dica. Que eu leio, eu estudo para poder cozinhar, enfim, transformar ali no meu dia a dia. E eu falo, poxa, mas se eu não souber qual é o meu tipo físico dentro da Ayurveda, como que eu vou saber se comer muito gengibre todos os dias faz bem ou mal? Então, para eu poder andar com os meus estudos, eu percebi que eu teria que contar com o auxílio de um profissional. Então, eu estou neste momento de buscar esse profissional, porque ele vai destravar a segunda fase do jogo, digamos assim, eu vou passar o chefão, vou para a segunda fase do jogo, que vai me ajudar, então, a direcionar melhor os estudos. E aí, em paralelo, eu também comprei um curso online de rotina ayurvédica, que eu quero implementar essas diversas práticas no meu dia a dia. Então, veja que é uma disciplina completamente diferente da do budismo, e, aliás, uma coisa do budismo é legal falar que o estudo do budismo tem aplicação prática. Se você não praticar, se você não aplicar o que você está estudando, não adianta muita coisa, não adianta só você ler. E eu acho que isso vale para qualquer coisa que você estude. O outro exemplo aqui, daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos diferentes para não ficar só na mesma linha, porque o terceiro tema é yoga, né? Então, outra coisa que é prática, 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 prática. O yoga, então, pelo contrário, nasceu de uma prática que eu comecei a fazer numa academia e eu comecei a estudar a parte teórica para me entender melhor, para entender melhor meu corpo e todas as práticas em si. Vamos falar de um exemplo completamente diferente. Vamos falar então sobre cultura do trabalho, que é outro assunto que está na minha universidade pessoal no momento. Que eu comecei a estudar isso quando eu comecei a trabalhar com produtividade e eu me sentia incomodada de lecionar produtividade em sala de aula e ver as pessoas passando por questões que não era eu ensinando produtividade que eu ia resolver. Questões que se tornaram muito urgentes no mundo do trabalho hoje. A questão da precarização, a questão de ter um monte de gente trabalhando como entregador de rap. Enfim, são questões diversas de cultura do trabalho. Como, né, que a gente estuda isso? Então, foi o que me levou para o mestrado, porque eu falei, eu preciso de embasamento teórico, acadêmico e de pesquisa para falar sobre isso. Eu não quero só ficar dando dica de produtividade, não é a minha cara. Eu quero me aprofundar nesse assunto para poder falar. Por que eu não recomendo Kanban, meu amigo? É por isso, tá? Porque tem uma raiz lá atrás diferente. Enfim, ir mais a fundo naquilo que eu ensinava. Então, a cultura do trabalho foi um desses temas, e aí eu comecei a fazer o meu mestrado justamente por isso. O meu mestrado nasceu de entender que ensinar sobre produtividade ia além de dar a dica para a pessoa abrir ou não o WhatsApp em determinados momentos do dia. Foi pensar, cara, peraí, não é assim que funciona, né? Por que as pessoas estão ficando ansiosas? Por que o Brasil é o país número 1 com pessoas ansiosas no mundo, né? Vamos entender. E aí foi assim que nasceu. E como que eu estudo a cultura do trabalho? Aí veio o mestrado. Eu tenho aqui praticamente uma coluna inteira da minha estante só com livros sobre esse tema, porque é leitura, 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 mas além da leitura é pesquisa, porque é um tema muito vivo essa disciplina hoje, e finalizando essa pesquisa do mercado, que é a dissertação que vai ser submetida lá, já nascem novas pesquisas, porque eu tenho um grupo de pesquisa acadêmico na faculdade que eu estudo sobre política e trabalho e cultura, etc., para poder sempre discutir esses assuntos e aí fazer novas pesquisas e aí publicar artigos e apresentar em seminários. Então vejam como é uma disciplina diferente com um formato de estudo diferente. E daí tem mais a ver com o meu trabalho, que eu estou estudando como adultos aprendem. Por quê? Porque eu sou professora, porque meu trabalho é pautado em isso aqui que a gente está fazendo, gente, não é entretenimento, é um conteúdo educacional. Então, de certa maneira, eu estou aqui ensinando coisas. Eu tenho o curso online também. Então, assim, eu leio, e daí aqui estou lendo muita coisa. Por quê? Porque me faltava bagagem de leitura da aprendizagem de adultos e de boas práticas de ensino à distância. Então, estou lendo muita coisa. Aplicando. A partir dessa aplicação, eu vejo, falta aprender isso, falta aprender aquilo. E uma coisa vai me levando a outra, porque daí eu já começo a falar, beleza, eu estou chegando aqui em como que as pessoas incorporam hábitos. Ciências cognitivas, que é uma área da psicologia, então eu já vou estudar essa outra parte. Então, gente, à medida que a gente vai estudando, a gente vai se desenvolvendo e vai descobrindo novos temas que a gente quer aprender e quer se desenvolver, né? Então, os temas vão levando a outros e assim a gente vai evoluindo no nosso estudo. Isso é a universidade pessoal. É você